Boa noite. Estamos ao vivo em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS, substituindo hoje a querida Ana Amélia Prats. E a convidada de hoje é a associada do IARGS, a doutora Camille Eltes de Lima, que falará sobre desafios da advocacia criminal. O artigo da semana, que foi publicado no site e no blog do IARGS, é da advogada especialista em Direito de Trabalho e Previdenciário, doutora Paula Triquez, abordando o tema fibromialgia e perícia médica. Todos os artigos estão publicados tanto no site quanto no blog do IARGS em estudos jurídicos. E todas as videopalestras e lives estão publicadas no canal do YouTube do IARGS. Inscreva-se no canal do YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Estamos com um verdadeiro acervo virtual. Vou chamar agora a doutora Camille. Aguardando aqui a conexão com a doutora Camille. Aguardando a conexão. Seja bem-vinda novamente, doutora Camille. Muito boa noite, Terezinha. Boa noite a todos que nos ouvem e nos prestigiam essa noite. Eu quero agradecer muitíssimo também a doutora Ana Amélia, a doutora Sulamita também, um abraço. É um prazer estar conversando com vocês essa noite. Quase 2 anos que a gente não fala, né? Mas antes de mais Exatamente. nada, vou ler seu mini currículo. Tá bem. Doutora Camille Altes é mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Sócia no Alexandre Wunderlich Advogados, coordenadora regional do IBCRIM de 2021 a 2022, vice-presidente do ITEC, Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais, e, claro, associada do IARG. E o tema instigante do dia de hoje é desafios da advocacia criminal. Na primeira live que fizemos, que até ela me lembrou hoje, foi no dia 20 de setembro de 2020, ou seja, quase 2 anos, falamos sobre audiências virtuais. O que mudou de lá para cá, doutora? Bom, boa noite a todos novamente. Cumprimento e registro aqui a minha satisfação de mais uma vez estarmos conversando, sempre um diálogo muito amistoso e de muito conhecimento recíproco, né? Essa troca é muito importante. Então, eu quero aqui deixar meus cumprimentos a Terezinha, obrigada pela condução. E o que eu gostaria de dizer? Acho que a gente precisaria voltar um pouquinho no tempo, né? Nós estamos falando aqui de 2020, um ano que marcou a todos, né? Pela sua dureza, pela sua tristeza, e que 2 anos depois, né? Ainda enfrentamos, né? De uma forma não tão severa, de uma forma não tão preocupante a pandemia, né? Ou seja, que já vitimou quase 700 mil pessoas aqui no nosso país, mas naquele cenário, era um cenário que estávamos todos enclausurados, né? Estávamos todos em casa. Completamente enclausurados. 2020 foi um Totalmente ano atípico, né? para o mundo inteiro, Para o né, mundo inteiro. Terezinha? É verdade. Foi uma extrema dificuldade que a todos, né, em qualquer que seja a área, tocou, inclusive na área jurídica, né? Com Então, certeza. aquilo fez com que todo mundo pensasse, se reorganizasse. Algumas atividades eram essenciais, não que a advocacia não fosse, a advocacia também não parou. Agora vejo que a doutora Sulamita entrou, fica aqui o Sim, acabou de registro e entrar. admiração por essa advogada sempre aguerrida, sempre muito carinhosa, educada, que todos miram, né? E admiram a doutora Sulamita. E a gente fica, né, dentro desse cenário, né, já mudou, já as restrições já abrandaram, né? Mas naquele momento houve uma mudança grande no judiciário com relação a algumas práticas. Isso foi nacional, mas naquela época nos chamava muito a atenção essa questão de como seria a atuação dos profissionais do direito naquele cenário.
né? E Claro, aí, já que ninguém podia se encontrar presencialmente. Como é que ficariam as audiências, né? Tivemos que exatamente, transformar em virtuais, somente virtu virtuais, não é isso? somente virtuais. E para nós causou, né, até um motivo de grande é, preocupação num primeiro momento, porque já havia o plenário virtual, né, que eram aqueles julgamentos em que não havia participação no momento real do advogado, mas houve uma série de alterações, inclusive das emendas dos regimentos internos do Supremo do STJ, que acabaram modificando a estrutura e incluindo muito mais recursos para serem julgados de uma maneira, digamos assim, secreta, digamos, porque não havia participação do advogado em tempo real. Então, a advocacia se manifestou, inclusive pontuou para que, olha, eu sei que estamos vivendo uma pandemia, mas a justiça célere, né, não é uma justiça, né? Assim como a justiça tardia não é, a justiça célere também tem que obedecer um pouco das garantias que são necessárias, né? Então não podemos atropelar. E aí, então, houve, né, essa preocupação, as audiências aos poucos, e a gente está falando de 2020, setembro, nós estamos agora no segundo semestre de 2022, e agora as audiências começam a ser presenciais novamente, mas nem todas, né? Nós estamos presenciando ainda em algumas oportunidades, juízes que ainda fazem audiências de um modo virtual, né? Audiências nas delegacias também de um modo virtual. Então, de alguma forma, a tecnologia veio para ficar, né? Se a gente pode tirar, É o novo normal, né? né? Há coisas que não mudam. Quem não se adaptou ao digital perdeu espaço, ou ainda vai perder, porque houve certas vantagens que não tem mais como retroceder, né? Com o avanço da tecnologia e a possibilidade de poder conversar com os clientes, fazer atendimento de forma online, é algo que, para muitos escritórios de advocacia, não vai mais mudar. Pela Otimizou, né? facilidade, A gente está. otimizou o tempo. Exatamente. Nós aqui que somos do Rio Grande do Sul, nós temos a vantagem de ter o tribunal, né? O tribunal TRF, e nós temos também aqui o Tribunal de Justiça. Mas aqueles que advogam e moram em Brasília têm a oportunidade de ter, né, no seu local as instâncias superiores, né? E o que facilita o deslocamento. Para nós aqui, advogados, sempre tínhamos que nos deslocar com avião, entre outros, né? E hoje em dia, ainda que já existam, já retomem as atividades presenciais, essa possibilidade híbrida continua, porque os julgamentos no STJ e no Supremo Tribunal Federal continuam ainda com a possibilidade do virtual. Então, isso é Exatamente. importante. É Hoje, importante. por exemplo, o IARS ele é assistido por todo mundo, né? O mundo inteiro tem vários países aí que entram para ler os artigos, para assistir as lives, as videopalestras, então coisa que não seria possível de forma presencial. Claro que todas as atividades vão acabar retornando presencialmente, mas o virtual é algo que também a gente não pode deixar de lado, tanto que a doutora Sulamita Santos Cabral faz questão que, independente da pandemia, que a gente mantenha algumas atividades no online, virtuais, porque abrange o mundo inteiro, né? Vai além muros, não é isso? Então, vai ser bem importante. Essa conexão é Mas muito importante. Eu vi que a doutora Claridê acabou de entrar também. Eu um deixo aqui beijo o para a meu doutora beijo para a Claridê. doutora Claridê. Admiro muito, né, uma advogada que ela inspira muitas pessoas. Eu tive a É oportunidade verdade. de ser colega dela no Conselho da Ordem e me deixa muito contente com a participação dela cada vez maior dentro da Ordem. Então, um grande abraço para ti, Claridê, morrendo de Também saudade está já. mandando um abraço ela. O doutor Esperando Bunder, já que chegue ao agosto, né, o mês do advogado, para que a gente possa estar junto e comemorando. Porque a nossa olha, profissão, ela é magnífica. Eu sou uma eterna apaixonada pela advocacia e todos que eu conheci na ordem, eu posso dizer o mesmo. São pessoas que se doam para a advocacia. com certeza. Admiração mútua, colocou ela aqui. O Ah, que doutor legal. Wunderlich também está aqui lhe assistindo. E devo dizer que o IARGS estará com uma programação muito extensa em agosto. E logo no início lá de agosto, eu vou fazer uma live com a doutora Sulamita para a gente poder falar sobre tudo que vamos
realizar de forma online e presencial ao longo do mês de agosto. Dr. Maurício Forense. Só que a qualidade da clareza da informação desabou, colocou ele. Depende muito do ponto de vista também, né, doutora? Assim, o que a leitura que chega a nós também com relação a nós, enquanto advogados, enquanto atores do judiciário, também temos as nossas críticas com relação às questões virtuais. Evidentemente, ninguém gosta de mudar. Eu acho que isso o importante foi uma é não perder a qualidade, não é isso? Não se pode perder a qualidade em nada. Né? O nível tem que ser o mesmo. Exato, só que nós também temos que ter a clareza no sentido de que nem sempre o 100% é possível. Então, nós temos muitas vezes que abrir mão de algumas questões que podem ser relativizadas, né? E outras não. O direito de defesa, né? E aqui eu, como advogada, coloco isso, né? O quanto é importante essa luta, o quanto é importante se fazer presente. Então, o que os ministros, de alguma forma, também colocaram nessa questão da pandemia e da virtualização é justamente o acesso ao STJ e ao Supremo, porque muitos advogados que não conseguiam chegar até o Supremo por conta de custos ou porque seus clientes não tinham também possibilidades financeiras de arcar com esse custo, né, os que não moravam em Brasília, acabaram que basta logar, né, no link do STJ que eu posso estar participando de uma sustentação oral ou de um julgamento. Então, por um lado, eu também tenho que dizer que houve muita vantagem, né? A justiça, ela conseguiu se tornar muito mais ampla e muito mais acessível, democraticamente acessível. Então, esse ponto de vista também tem que ser colocado em relevo e também tem que ser, né, colocado e admirado também, né, com relação a essa situação. Eu acho que ele está colocando ali um ponto com perícias, muito vídeo, às vezes depoimento com baixíssima qualidade. Assim, que também tem essa questão, porque nós perdemos, né, Terezinha? Até então, há uns 10 anos, eu aqui falo porque já tenho 20 anos de advocacia, a tecnologia é algo que nos acompanha. Então, antes, eu não poderia consultar um processo pela internet ou do conforto da minha casa. Eu tinha que me deslocar até o judiciário, até a Justiça Federal, até o fórum. E antes, as audiências, elas eram todas degravadas. Existia a profissão do estenotipista, né? Então, as audiências eram degravadas. Isso era muito bom. Mas a celeridade, a tecnologia acabaram que foram sendo incorporadas no processo. E hoje em dia as audiências são por vídeo. E na maioria das vezes não há degravação dos atos. Então, a parte também, isso demanda um tempo para a parte ou para empresas que também hoje em dia também oferecem esse trabalho, porque muitas vezes são audiências que não são 10 minutos, são 2, 3 horas de depoimento. Então, o advogado também precisa, não pode perder o tempo dele, que é para construir uma peça, que é para fazer um trabalho artesanal, né, de raciocínio, de defesa mesmo, na degravação. Então, existem empresas especializadas que vão prestar esse auxílio. Então, assim, a tecnologia acompanha a advocacia, né? A advocacia é uma empresa, é uma profissão que vai continuar, né? Mas é uma profissão que também precisa estar atenta a essas mudanças, né? Essas variações que existem no atuar do advogado. Com certeza. Doutora Camille, o que mudou especialmente para o advogado criminal? Vamos pensar em pós-pandemia. De 2020 para cá, o que mudou especialmente para o advogado criminal? Eu penso, Terezinha, eu sou advogada criminal há 20 anos. Né? Eu trabalho com bastante paixão, com bastante dedicação. E o que eu posso te colocar é que a advocacia é uma atividade que requer muita atenção, né? Muito zelo pelo que se faz, ainda mais na advocacia criminal, que é onde se lida basicamente com a liberdade, né, daquele que está sendo defendido. Então, dentro desse escopo de cuidado, o advogado ele precisa estar cada vez mais atento às mudanças legislativas, né, ao que está acontecendo à sua volta.
né? E eu costumo dizer que o advogado não é só aquele que se preocupa em defender o cliente no sentido de resistir a uma acusação. Também é advogado, né? E que se preocupa com o cliente, é aquele que resolve, né, prestar uma advocacia consultiva, ou aquele que, de uma maneira mais atual, resolve propor, né, ao seu cliente a trabalhar num processo penal com negociações. Então, eu digo que um dos grandes desafios da advocacia criminal, justamente nesse período também da pandemia, é marcada pelo consenso, pelos espaços de consenso no atuar. Por quê? Porque no final de 2019 houve, né, a publicação da Lei Anticrime, que entrou em vigor em 2020. E ela incorporou, né, alguns mecanismos de consenso, que a gente costuma dizer, a justiça negocial ela teve algumas ondas, sendo que a primeira onda foi que aconteceu lá em 1995 com os juizados especiais criminais. Depois veio a segunda onda em 2013 com as colaborações de uma maneira mais regulamentada. E agora o acordo de não persecução penal, que veio ao processo penal como um mecanismo de reparar o dano, admitindo, né, a culpa e dessa forma abreviando todo o andar processual, que leva um tempo. Né? Nós, como advogados, geralmente, quando somos contratados desde o início de uma situação criminal, nós vamos, se o cliente gostar do nosso trabalho, confiar no nosso trabalho, porque isso é muito importante, né? Ele vai ficar conosco, a depender do problema, no mínimo uns 4, 5 anos. Né? Então, é uma relação duradoura. Então, muitas vezes, ele quer diminuir, abreviar esse tempo. Então, isso é algo que o advogado atual, ele precisa estar preparado e ele precisa entender esse mecanismo de consenso como uma forma de resolução de conflito. Então, eu te diria nessa primeira pergunta que o advogado de hoje ele tem que estar preparado também para um cliente que sabe das mudanças, sabe que existe colaboração premiada, por exemplo, né, no auge da Operação Lava Jato, os acordos de colaboração premiada, eles vieram, né, e preencheram esse cenário, né, com notícias, né, os grandes empreiteiros, né, as grandes construtoras, os grandes empresários passaram a fazer acordos de colaboração e as empresas, os acordos de leniência, que a gente costuma dizer tecnicamente. Então, essa é uma grande alteração que veio e que se coloca a todos nós, porque, assim, vamos resgatar aqui um pouquinho Carnelucci, né, que é um grêmio, né, o processualista de todos, do civil e do penal. O que é o advogado? É aquele que é chamado, é o primeiro que é chamado a socorrer. E essa forma de ajuda vem, né, nessa advocacia, nessa relação que se estabelece com o advogado. Não é à toa que o advogado ele é indispensável à administração da justiça, está na Constituição, o advogado é inviolável, né? Então, essa relação que se dá com o advogado, ela precisa ser completa, ele precisa ter confiança, não é à toa que existe o sigilo das informações que são trocadas, né? E também, mais do que isso, né, Terezinha, precisa ter essa confiança para que nessa ambiência o cliente se sinta à vontade de narrar, né, de contar o que aconteceu, e o advogado, com a sua técnica, né, entender, né, o processo como um todo e tentar construir uma defesa. Mas, dentro desse cenário, a perspectiva de resolução de conflito também é uma possibilidade que existe. E é isso que os advogados criminalistas também precisam entender, ou não só entender, precisam deixar de ser menos refratários com relação a essa possibilidade de inclusive, opção do cliente. Porque mesmo se o cliente não quiser responder um processo de uma maneira efetiva, de defesa, entrando com habeas corpus e contestando, ele precisa ter um advogado que acompanhe ele num procedimento junto com o Ministério Público para fazer um acordo, por exemplo. Essa nova lei que entrou em que foi publicada em 2019, mas que entrou em vigor em 2020, ela
coloca o advogado desde lá do momento da negociação. É indispensável ter advogado. Se o advogado não assina um termo de confidencialidade, não inicia o procedimento. Então, mais uma vez, se destaca, né, o advogado como indispensável à administração da justiça e também dessa justiça reparatória resolutiva, como a gente costuma dizer. Com certeza. E teve uma alteração no Estatuto do OAB agora em junho. Sim. Do que se trata, doutora Camille? Assim, houve uma alteração agora recentemente, no mês de junho, que alterou diversos dispositivos do Estatuto da Ordem, e a gente poderia dizer, dentro da lei 14.365 de 2022, tá? O que essa lei importa aqui dentro desse nosso cenário do direito de defesa, né? Do direito que é tão indispensável à ordem democrática e justa que se pretende, né? É justamente isso, o advogado, a partir de agora, ele tem a possibilidade, veja bem, nós estamos falando de uma redução do espaço do advogado nas cortes superiores por conta de plenários virtuais em que não se tinha possibilidade de acompanhar um julgamento no sentido do debate. E aí veio agora a alteração no Estatuto do Advogado, entre outros dispositivos que foram alterados, dizendo justamente que o advogado ele pode usar da palavra, ou seja, é a sua prerrogativa, inclusive em recursos que antes não se admitia a sustentação oral. Então, por exemplo, era muito comum eu entrar com um recurso, né, foi julgado aqui no tribunal, eu entrar com algum recurso em Brasília, por exemplo, um recurso especial, a não ser monocraticamente, assim, em vez de ser o colegiado dos 5 ministros decidirem, o relator já decidiu o caso e julgava sozinho, né? E aí a gente se perguntava, bom, mas e o duplo grau de jurisdição, né? Esse duplo reexame que geralmente se dá com mais de uma pessoa julgando, né? Mais de um magistrado. E aí, nesse sentido, veio agora essa possibilidade de poder sustentar oralmente nesses casos em que não se permitia o advogado sustentando. Então, foi um ganho muito grande. E no início, até eu posso te dizer, essa lei vai fazer agora um mês, tá? O STJ já está permitindo o advogado sustentar. O prazo é menor. Geralmente, a sustentação oral nos tribunais de acordo com os regimentos... Então, houve um ganho, pelo que eu entendo. Muito, muito significativo. Porque muitas vezes o advogado, a depender da decisão que era dada no STJ ou STF, tinha uma possibilidade de recurso interno, mas ao interpor esse recurso, ele não podia sustentar, ele não podia levar a sua palavra oral, né? Porque por escrito ele sempre tem como levar à corte. Então, foi muito importante porque se ganhou um espaço, se reconheceu que a advocacia é importante, mas se reconheceu que o uso da palavra, estarem os ministros ouvindo naquele momento, é sensacional. E isso todos ganham. A democracia ganha, as instituições democráticas ganham. Porque isso dá uma repercussão no sentido de saber que está todo mundo assistindo e ouvindo, né? Legitimidade, ter eu acho, a atenção no momento do julgado. Isso é muito importante. Os advogados aqui que nos acompanham, eles... Qual é a lei, doutora? É a Lei 14.365 de 2022. Ela alterou... Maravilha. Um dos artigos que foi alterado é o artigo 7º, que fala das prerrogativas do advogado, e aí ele incluiu, então, esse inciso para fazer o uso da palavra em recursos que até então não se permitia essa possibilidade de sustentação oral, que ainda que reduzida, atualmente é 5 minutos, mas já são 5 minutos em que aquele recurso que não teria nenhuma atenção, não seria público, né, vai ser submetido a um julgamento. Então, para a defesa e para a democracia, isso é importante. Porque vai haver o debate, vai haver a publicização dessa discussão. E isso é que torna importante. Então, assim, eu até estou lendo aqui no artigo 2b, nós temos a possibilidade de realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer, por exemplo, de um recurso extraordinário.
não conhecer de um recurso ordinário, por exemplo, um habeas corpus. Então, isso é fantástico. Isso é fantástico. Destaco aqui, entre tantos advogados que estão aqui lhe assistindo, o doutor Márcio Garbim, a querida amiga do Momento Jurídico, a Rejane, também está aqui presente. Vamos passar para o ponto negociação, que é uma cadeira, é um tema que não se aprende nos bancos de faculdade, como falamos, né, há pouco, a não ser que seja um curso de extensão. Como que se trata isso dentro do direito criminal? Como que isso é visto? Porque pouco se acessa, porque, enfim, como se chega a um consenso? É assim, a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro é que é necessário, Terezinha, para que todos os atores, né? Quando a gente está numa faculdade de direito, eu não sei se a pessoa vai querer ser advogada, se ela vai querer ser juíza, se ela vai querer ser promotora, né? Então, é necessário que as faculdades de direito, elas coloquem as disciplinas de negociação como disciplinas obrigatórias, inclusive, não só eletivas. Por quê? Essa possibilidade de defesa, que é o consenso, também é uma possibilidade de defesa. Se a gente tratar dentro de uma lógica de redução de danos, por exemplo, né? Ou seja, olha, se eu fizer o acordo, é melhor eu fazer o acordo do que eu responder a um processo e receber uma pena maior. Então, eu vou abrir mão de algumas coisas, sim, eu vou abrir mão de algumas coisas, mas em compensação, eu consigo otimizar outras. Então, o que é importante? Nós estarmos preparados. É necessária uma formação do profissional do direito. Né? Não só o advogado que pretende exercer a advocacia consensual, mas também o juiz, também o promotor de justiça. Por quê? Porque no cenário atual, o promotor de justiça é parte indispensável nesse acordo, junto com a defesa, que representa o acusado. Então, se eu sou ensinado apenas a acusar e não ouvir, ou se eu sou ensinado, né, ou preparado apenas para combater, para resistir, nunca vai haver um diálogo, né? Então, o que é importante é estarmos preparados para essa nova dinâmica. É possível dizer isso, é uma dinâmica. Né? Quando veio a lei dos juizados especiais criminais, o julgador passou a ser um mediador. Então, o juiz, por exemplo, que é só preparado para sentenciar, né, que dá uma decisão conforme a lei que se aplica ao caso, a gente pode dizer assim, ele se viu numa situação de que ele deveria colocar as partes para dialogarem. E algo que não era afeito à função primordial de um juiz, que é julgar, né? Então, foi necessário alterar isso. Então, precisa ter essa formação e é mais do que só o direito. A interdisciplinariedade tem que fazer parte, né? Ou seja, eu preciso ter disciplinas, acho que a doutora Claridê colocou muito bem, nós precisamos ter essa conversa com a psicologia, né, com disciplinas que trabalhem com negociação, né? Harvard, por exemplo, trabalha esses mecanismos de como negociar, como chegar ao sim. Isso aqui não é uma exclusividade do direito, né? Empresários vão fazer esse curso em Harvard, justamente para entender mediação. A vida cenário mais otimizado, não é isso? A vida cenário bem mais otimizado. E nós não somos preparados para isso. Então, acabou que começaram a existir palestras durante os cursos de direito, ou os cursos de extensão dentro da faculdade, ou cursos de especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, que estão trabalhando essas temáticas. Porque se viu que era necessário, porque antes se jogava assim, vamos deixar isso para o processo civil. Só que não é direito penal. Direito penal tem que ser combativo, né? O advogado é o do júri, né? Que faz o espetáculo. Não é só isso. Nós temos ótimos advogados
que também conseguem fazer grandes acordos, né? E o acordo muitas vezes pode ser a melhor a melhor defesa que eu posso apresentar, ou o melhor atuar que eu posso proporcionar ao meu cliente, por exemplo. Eu acho que a doutora Claridê colocou ali alguma mensagem, mas eu acho que é isso mesmo, a universidade precisa alterar suas diretrizes pedagógicas, exatamente, doutora Claridê. E até porque quando a gente começa a estudar essas temáticas, vários tribunais, por exemplo, começaram a fazer convênios, não só com defensorias públicas, mas com universidades, porque quando veio essa mudança do acordo de não persecução penal, por exemplo, ela atinge não só ao cliente que me contrata, por exemplo, ela atinge a todos os réus que cometem um crime cuja pena mínima não seja superior a 4 anos. Então, a gama de crimes que é possível de ser abarcada com o acordo de não persecução penal é enorme. Claro, crimes com violência não podem, crimes contra gênero, né? Não podem, ok. Mas a situação é que ela abarca. Então, assim, se eu não tenho um advogado particular, né, um constituído, eu vou ter um defensor público. A defensoria pública também tem que estar preparada para esses acordos. E muitas vezes nunca se questionou isso. Em alguns locais não tem nem defensoria pública ainda de um modo efetivo, né? Então, o que acontece? Todos precisam estar preparados. E aí chega, as próprias universidades têm os seus departamentos jurídicos que fazem parte do currículo, né? Os alunos também atuarem nessas cadeiras práticas que a gente chama, e vai chegar o assistido e vai precisar dessa orientação. Nem que seja assim, você não pode aceitar esse acordo, ou não é bom aceitar esse acordo porque você não cometeu um crime. Estou vendo aqui que a doutora Patrícia de Grazia Lima, que lida com mediação também, ela está aqui. Ai, que bacana! Pati, eu vou quebrar o protocolo aqui, vou chamar ela de Pati, minha colega da primeira Câmara Recursal da OAB. Muita saudade dela. Ai, que bacana. Ela tem que voltar aqui nas lives também. Vejo aqui também a doutora Luísa Calmon. Doutora Marília Longo também. Doutora Marília Longo também está aqui. Trabalha na área ambiental maravilhosamente. Muitos aqui, que se eu for citar todos que estão aqui falando e lhe saudando, a doutora Claridê falou, temos que desmistificar a postura de beligerância na atuação profissional. Realmente, realmente. É um novo cenário, né? Um cenário mais otimizado, né? Que muitos estão entendendo, muitos advogados estão entendendo essa nova realidade. Como também bem diz eu vejo a doutora aqui que Patrícia. entrou nada mais do que o nosso grande professor, doutor Marco Aurélio Moreira de Oliveira. Quero deixar um beijo especial para ele. Super Pai de grandes especialista em amigos direito meus, criminal. que muito me orgulha. Que bom, seja bem-vindo, caro desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira. Doutora Camille, por que é necessário saber negociar no direito penal e não apenas no direito civil? Justamente por isso, eu acho que a ideia é essa, não fica... A negociação, ela faz parte de um combo, né? Digamos assim. Quando acontece um ilícito, por exemplo, ao sair agora aqui da minha casa, vou ter que ir no supermercado. Se eu bato o carro, por alguma razão, e causo uma lesão em alguma pessoa, né? Atropelo, né? Essa situação vai gerar um ilícito penal, né? Eu cometi o crime de lesão corporal, culposa, mas eu cometi um crime, e eu também vou ter um dano, né, a reparar no direito civil. Então, eu preciso tentar, de alguma forma, se eu não quiser responder um processo, admitindo que eu sou culpada, né? Admitindo que eu realmente olhei o celular, não deveria, né? Existem certas condutas que precisam ser observadas, né? E eu não observei. Então, eu não quero contratar um advogado. Eu até poderia, mas eu não quero ir às audiências, a ficar lidando com isso, porque eu assumo a minha responsabilidade. Eu sei que eu errei. Então, eu quero tentar já alcançar a essa vítima a reparação necessária, porque, vamos supor, ela quebrou a perna, vai ter que fazer fisioterapia, né?
eu já quero resolver o meu problema também, porque eu vou fazer um concurso e eu não quero ter um antecedente criminal, um processo em andamento, né? Então, eu preciso resolver. E hoje em dia, Terezinha, esses acordos eles estão disponíveis em mais de uma área. Então, por que eu vou deixar para resolver isso de uma maneira mais rápida e mais fluida no campo civil e não fazer isso no campo penal? E existe essa intersecção que é necessária. E nesse acordo que eu estava comentando de não persecução penal, existe também o acordo de não persecução civil. Então, muitas vezes, se eu quero resolver um problema de uma maneira mais eficaz, eu quero resolver ele em todas as esferas. Então, não adianta nada eu resolver no civil o problema e ficar 5 anos com esse processo criminal em andamento, mesmo sendo confessa e entendendo que eu fiz algo errado. Então, isso é importante. Eu acho que essa ideia de entender que o advogado não é aquele que precisa ficar brigando, que isso também é advocacia inteligente, né? Isso também é uma advocacia correta, né? Não é só aquele que litiga no processo, que é conhecido ou é famoso por as suas lutas. Exato! O advogado ele precisa dar a orientação correta para o cliente. Nem que seja, ó, aqui não é interessante fazer um acordo. Ou aqui é melhor fazer o acordo. A opção é do cliente, né? Mas ele precisa dar orientação. E para isso ele precisa estudar, ele precisa entender, ele precisa ter os cenários possíveis na frente dele, saber o que é possível. Então precisa estudar, permanentemente estar estudando, estar antenado ao que está acontecendo. Isso que é importante, Terezinha. E o advogado não pode se permitir descansar. Uma dessas alterações da Lei 14.365 foi que agora está regrada as férias do advogado, claro, né? Ou seja, de 20 de dezembro a 20 de janeiro. O que para nós aqui é algo que não precisaria estar em lei, porque sempre foi uma conquista da advocacia essas férias de um mês, né? Mas é importante a gente descansar. Aqui tem que descansar, mas depois do ano inteiro tem que correr. Na luta, na labuta. Vamos à luta. Olha aqui, olha. O desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira está mandando um abraço para ti. E a doutora Sulamita Santos Cabral colocou excelentes colocações, doutora Camille. Muito obrigada, doutora Sulamita. E como entra o compliance aí, doutora Camille? Tudo faz parte dessa nova visão do direito, né? Tudo faz parte dessa mudança de pensamento, dessa mudança de comportamento, né? Hoje em dia é necessário seguir as normas, né? E não só as pessoas físicas, como eu, Camille, aqui, vou pegar o carro, eu tenho que saber que eu não posso estar mandando mensagem no celular, tudo tem a sua hora. As empresas também precisam seguir os regramentos. São regras de comportamento que auxiliam, né, as posturas conformes, que a gente costuma dizer, né? As posturas conforme o direito, conforme as normativas, tudo para que tudo se desenvolva da maneira adequada, né? E aí essas posturas, né, de alertas, de informações que possam estar gerando um problema mais adiante sensível e que possa causar uma situação mais grave ali na frente, né, elas nos fazem refletir e também estar à frente de um problema que pode ser maior. E essas regras nos ajudam também, no caso de da opção de uma empresa querer colaborar e aí fazer a leniência, de uma empresa, de demonstrar que a empresa está atenta a uma situação que aconteceu e que está querendo ir para a zona, retornar à zona de licitude, né? Retornar àquele momento anterior a um crime, porque pode ter sido só um ato de um funcionário, mas pode ter sido da diretoria como um todo, né? Então, essas regras são importantes e elas estimulam para que se cumpram as leis, e toda vez que existem esses programas e eles são, de fato, efetivos, isso auxilia depois na hora de negociar
uma multa, de negociar uma pena, isso aí vai servir como um atenuante. Né? Então, é importantíssimo isso. Ou seja, tudo tem que ficar às claras. Claro. Hoje em dia, a transparência, não é? Então, assim, A transparência, acima de tudo. Eu não posso exigir a transparência Claro. eu quero a transparência. Mas eu quero a transparência para saber quanto ganha aquele funcionário público. Tá, mas como é que funciona na tua empresa? Né? Então, assim, a gente sempre tá apontando, né, o dedo para o outro e para nós, né? Quando eu aponto para um, eu tenho 3 contra mim. Não é esse o ditado, né? É bem isso, é bem isso. E isso independe da advocacia 4.0, né? É natural. Exatamente. Independe assim, da tecnologia, exato. não é isso? A tecnologia, até aproveitando o doutor Felipe Moreira de Oliveira, filho do desembargador Marco Aurélio, ele tem trabalhado muito com essa questão da tecnologia, dessa questão do conhecimento como uma possibilidade de inovação e de aprimoramento, né? Ou seja, de obtenção de vantagens, eficiências. Mas a advocacia 4.0, ela é isso também, né? Ou seja, precisamos sim estarmos atentos a essas mudanças, inclusive tecnológicas, como colocasse muito bem, né, Terezinha? Se eu não tenho um computador ou um smartphone, eu não tenho como fazer uma audiência virtual, né? Isso se aplica para o advogado, se aplica para a testemunha. Hoje em dia todos precisam ter computador, precisam ter internet. Por isso que a internet tem que chegar a todos, né? E numa qualidade boa, né? Claro, mas né? Inclua aí, inclusive, o canal do YouTube, né? Que hoje é o segundo maior canal de pesquisa do mundo. Do mundo, né? Então, do mundo. Então, muitas pessoas, ao invés de ir no Google, elas optam também pelo canal do YouTube. E é por isso que o IAGS está com quase 1.000 inscritos. E queremos chegar em agosto com 1.000 inscritos. Eu acho que faltam umas 30 pessoas, mais ou menos. Mas vamos fazer essa campanha agora, aqui, ó, até o final do mês precisamos ter esses 1.000 inscritos. Canal do YouTube, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, ou IARGS. Lá tem um verdadeiro acervo online. Confiram tantas videopalestras do Grupo de Estudos de Direito de Família, Direito Tributário, temas jurídicos atuais, e todas as lives desde 2020 estão lá. Um acervo online maravilhoso. Mas, assim, o que a gente coloca dessa tecnologia 4.0 no sentido de, sim, temos que desenvolver novas habilidades, né? Eu acho que isso que nos faz repensar, ou seja, não podemos ficar sempre agindo da mesma forma, né? As mudanças são necessárias. Então, assim, inovar, né? Construir. E mais do que isso, a construção tem que ser coletiva. Né? Por isso que cai muito bem essa questão da cooperação, ou seja, eu cooperar com o processo, ou eu cooperar com a acusação, ou eu cooperar com o sistema de justiça como um todo. Né? Ninguém aqui é obrigado a nada, né? a optar por fazer um acordo ou não, mas essa lógica é importante, e como esses soft skills, como costuma se dizer, a empatia, ela precisa estar presente. Então, assim, eu não vou conseguir fazer um acordo, uma mediação, se a outra parte ela está de cara fechada, né, e não quer dialogar. Não vai ser acordo. Né? Não vai ter essa possibilidade. Então, eu também não tenho como evoluir nesse sentido. Então, eu preciso ter cooperação, eu preciso ter empatia, eu preciso pensar coisas diferentes. Então, colocar essas possibilidades para o cliente é importante, né? Olha, quem sabe a gente faz um acordo. Não tem como fazer o acordo porque eu não tenho provas, por exemplo. A lei exige alguns requisitos, provas de corroboração, provar que eu fiz. Não tenho essa prova. Bom, de que forma o advogado pode ser criativo? Vai ter que fazer uma maneira. Bom, mas eu tenho a passagem aérea, eu tenho mais. Eu fui num restaurante. Criatividade, verdade. Entender se eu tenho que pensar de outra forma. Né? Nada é pronto, não tem fórmula. Não tem fórmula, a gente tem que construir. E eu acho que a advocacia é isso, né? É não se cansar. Né? Eu posso entender como a engrenagem funciona, mas eu tenho que movimentar ela. Né? Eu acho que isso que nos faz ir para frente. Né? Eu acho a doutora Claridete Tolino colocou perfeito.
Perfeito. É isso mesmo. Mas é isso, Doutora, né, Terezinha? A gente precisa saber sempre tentar o melhor, né? Sempre tentar o melhor naquele cenário. Eu acho que, pelo menos é assim que eu trabalho, é assim que meus colegas trabalham, é assim que advogados que eu admiro trabalham. Né? Eu acho que os exemplos eles são bons para serem seguidos quando tem algo de positivo, né? Então a gente sempre tem que claro. pensar no que pode ser bom, o que pode ajudar, o que ele está O que falando. que pode melhorar, não é isso? Com certeza. Exatamente. Nessa linha de pensamento, o que que é uma justiça negociada? Este termo, justiça negociada. É Também quando poder. é quando a gente tenta de alguma forma resolver um conflito, né? Ou seja, o crime é um conflito, né? Um conflito com a lei de uma forma consensual, de uma forma não litigiosa, de não resistência, né? De algo que a autonomia da vontade ela predomina, né? Ela predomina no sentido de eu quero assim agir, eu entendo que eu sou culpada, assim. Essa questão da culpa é muito importante, né? Ou seja, essa negociação faz parte para pessoas que se entendem culpadas e não querem discutir a sua inocência, porque elas não são inocentes. Existe a presunção de inocência até o trânsito em julgado. Mas isso durante um processo, mas se desde o início, vamos voltar aquele exemplo bastante singelo que eu dei no início, assim, sair daqui agora aqui da minha casa e vou até o supermercado e eu bato o carro. E acabo lesionando alguém, ferindo alguém. Então, assim, eu sou, eu sou presumidamente inocente, sim, eu posso lutar, né? Eu posso ir atrás, mas eu quero confessar, né? Existe a possibilidade de reparar o dano. Então é isso, é resolver o conflito de uma forma otimizada, de uma forma abreviada, e no qual o judiciário ele só vai homologar, né? Ou seja, os atores, eu acabo sendo bem protagonista, junto com o celebrante, que é o Ministério Público. Então, essa é uma possibilidade de ser negociada e no processo penal. E para crimes de Claro. grande complexidade, por exemplo, um crime de evasão de divisa, um crime de corrupção, eu posso ter, por exemplo, essa negociação. Mas ainda existe muita resistência para acordos judiciais, não é isso, doutora? Uhum. Existe. Porque muito se teve essa cultura no início, essa expressão, o X9, né? Já vem lá dos tempos bíblicos, né? Judas, o traidor, né? A gente tem essa cultura. E aí a traição sempre foi algo entre amigos, entre colegas, sempre foi algo que não nobre, né? Foi algo que sempre foi colocado como um motivo de não verossimilhança, de não sendo positivo. Né? E hoje em dia se mudou um pouco isso, se viu que pode ser bem positivo. Né? Se viu que pode auxiliar, evita a morosidade, antecipa a reparação do dano. Né? Antecipa situações e se retoma a zona de licitude. Eu acho que o direito premial ele é premial por isso. A pena que ele vai cumprir não é a que ele cumpriria se ele respondesse a todo o processo criminal e fosse sentenciado. Vai diminuir, mas em compensação eu vou ter a reparação do dano como pressuposto. Então, muitas vezes não adianta, né? A pessoa comete um crime de apropriação indébita previdenciária, por exemplo. Né? Ou seja, o que eu mais preciso é que o dinheiro retome aos cofres públicos, né? Não Claro, adianta claro. nada duelar, e esse dinheiro não retornar. Então, daqui a pouco, isso é uma maneira também da sociedade. Vamos lá, vamos tentar tornar a vida um pouco melhor para todos, né? Então, muitos dos acordos que aconteceram na pandemia, até aproveitando esse gancho aqui com 2020, foram destinados a comprar respirador, né? Os respiradores, vamos doar. Nossa, Olha o que está acontecendo agora no Nordeste, as enchentes, né?
Está Meu cada vez Deus. mais absurdo, né? Assim, pessoas no Rio de Janeiro. Como já teve enchentes nesse ano? Meu Deus. Em Recife, há pouco tempo também, né? E com mortes Agora no trágicas. Nordeste, com muitas mortes. Em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Não, Petrópolis, no Rio de Janeiro. Isso. Foi uma loucura aquilo, gente. Então é Nunca se possível que o imaginou direito penal tantas mortes. também, de uma maneira indireta, acabe também auxiliando nessa situação. Não estou dizendo que o direito penal é salvador, não é isso. Mas a gente pode pensar com uma forma orgânica, mais funcional. Eu acho que esse é o lado positivo das coisas. Eu acho que seria esse o ponto. Doutora Camille, qual habeas corpus que vai ser agora julgado em agosto, no próximo mês? Ah, sim. Assim, ó, o Supremo vai discutir, está em discussão, na verdade, no Supremo, a questão da retroatividade desse acordo de não persecução penal. Quando a lei anticrime ela entrou em vigor, ela não disciplinou o que aconteceria com os processos que já estavam em andamento, né? Ou seja, veio uma alteração que mexeu no processo penal, né? Uma alteração que é benéfica, né? Porque o acusado de um crime, ele pode não responder ao processo, mais, né, não, ao processo, desde que ele repare o dano, desde que ele confesse e desde que ele cumpra um mínimo de pena, né? Então, é benéfico porque não gera antecedentes e nem os efeitos de uma condenação. Então, para ele pode ser benéfico. E aí começou uma discussão logo que a lei entrou, se as pessoas que já respondiam a processos criminais poderiam ser beneficiadas com esse acordo de não persecução penal, que está previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal. E aí o que aconteceu? Cada lugar começava a pensar de uma maneira. Então, a Procuradoria da Bahia, né, dizia uma coisa, a Procuradoria do Recife outra, a Procuradoria de São Paulo outra. Então, cada ator processual dizia de uma forma. Então, agora o Supremo entendeu que existe repercussão geral, é o habeas corpus 185.913, e vai se discutir esse acordo de não persecução penal. Ele pode atingir, né, réus, né, que respondem processos antes da lei anticrime, que a denúncia já foi recebida, ou seja, processos que estão em andamento ou não. Então, está marcado a retomada desse julgamento para o dia 10 de agosto agora desse ano. E aí vai ser um divisor de águas, porque, de um lado, o ministro Gilmar Mendes entende que é possível retroagir. Então, os processos que estão em andamento, eu poderia ter a possibilidade de acordo. Então, aí a Camille, a Terezinha, a Claridê vão ter que chamar os seus clientes, né? Eu acho que o que é importante é estar atento a depender do que o Supremo decidir, eu vou ter a possibilidade de chamar um cliente e dizer, olha, existe essa possibilidade de acordo. Vamos? Não, se surgir cliente, eu mando para vocês, que eu não sou advogada. Mas eu juro que eu mando para vocês. Então, assim, existe essa possibilidade, né? É por isso que o advogado tem que estar atento, porque hoje em dia a informação ela chega a todos, não é um privilégio do advogado, né? Ou seja, está no noticiário. Então, todos podem ter acesso a essa notícia. Hoje em dia, não precisa ter um advogado para saber que é possível fazer colaboração premiada. Claro, o cliente já conhece, né, já sabe que é possível fazer isso. Então, assim, por isso é que é importante, e o Supremo vai dizer isso, né? Se pode ou não pode retroagir. Mas o que eu quero, e até eu fiz há pouco, escrevi um artigo com Alexandre Wunderlich, que além de ser o meu sócio, o meu grande inspirador, assim, eu só trabalhei num lugar a minha vida inteira, né? Esse ano eu fiz 20 anos de escritório. Então, eu só trabalhei num lugar, porque é sinal do que eu gosto do que eu faço e eu gosto de onde eu faço, né? Eu acho que esse é o ponto. Então, assim, para nós é uma situação que deveria retroagir sempre, independente do crime ter acontecido antes ou não da lei anticrime. Porque a Constituição vai dizer que toda vez que a lei é melhor, é mais favorável ao réu, ela se aplica, inclusive, para processos já transitados em julgado. Então, se a justiça é essa, né? Se a justiça democrática está na Constituição,
mas aí vai levar, os processos vai demorar mais, vai gerar mais um movimento no judiciário, mas é um direito fundamental. E eu não tem restrição. Então, assim, o que eu espero, independente do que o Supremo vá decidir, eu, como advogada, se for desfavorável a mim, eu posso continuar tentando e pedindo, né? Eu acho que é isso que me faz advogada. É isso que me faz lutar o melhor pelo meu cliente. Mesmo que a orientação não seja boa, eu vou tentar. Por que não? Né? Claro, com certeza, com certeza. Deixa eu lhe dizer, e para todos que estão nos assistindo, como está o IARS nas redes sociais. No Instagram estamos com 3.448 seguidores. No Facebook com 3.235. No Twitter com 561 e canal do YouTube com 969 inscritos. Vamos chegar em 1.000 daqui a menos de um mês. Com certeza, essa é a meta. E quando chegar lá, a gente dobra. Ah, com certeza, porque é um acervo online maravilhoso, de quase 2 anos, não é isso? De 1 ano e pouco, né? É muito, se produziu muito. Aqui ali, fica muito. A gestão está de super parabéns, porque vocês foram incansáveis, né? Assim, salvo engano, era mais de 2 lives por semana. No mínimo uma por semana. No mínimo. No mínimo uma. E a doutora Sulamita Santos Cabral entrou nessa era digital e adquiriu um novo notebook, um celular e me deu carta branca para fazer o que era possível, né? Então, sou muito grata a ela por ter confiado também no meu trabalho e hoje nós temos tanto o site como o blog, eles, 3 vezes mais o número de acesso hoje em dia. E está dizendo que o trabalho é conjunto. O trabalho, com certeza, o trabalho é conjunto de todos, não tenha dúvida, somos uma equipe, mas quem está na frente disso tudo aí é a doutora Sulamita, que com certeza estimula, ela acredita no trabalho e mais do que nunca incentiva esse trabalho online também. Então, somos todos muito gratos a ela. Né? Então, aproveito e convido a todos para se inscreverem no canal do YouTube do IARS, acessarem também nosso site, blog. E toda a nossa programação de agosto nós vamos estar divulgando nas redes sociais, no mailing, também no site e no blog. 1 hora de live, nem eu acredito. Gostamos de conversar, né? Gostamos de conversar. Estou hoje aqui substituindo a minha amiga Ana Amélia Prati, que teve um compromisso e não pôde estar aqui presente para conduzir esta live. Nosso beijo para ela. Fica aqui também um beijo para ela. O que eu não lhe perguntei e já lhe peço para fazer as suas considerações finais? Não, eu penso que nós tenhamos abordado muitas informações interessantes, eu acredito, né? Que sejam importantes de reflexão, né? Eu acho que a advocacia é amadurecimento, a advocacia é preparação, a advocacia é estar atento às mudanças. Então, são várias situações que nos tornam profissionais que merecemos, né, ser elogiados, merecemos ter essa designação na Constituição como indispensáveis à administração da justiça. Então, precisamos fazer o nosso melhor. Nem sempre o nosso melhor é a vitória, né? Não é isso que se trata. É justamente eu me doar sabendo que eu estou preparada, que eu estou sabendo do que se trata, né? Para tentar oferecer algo melhor, né? Algo melhor dentro das possibilidades e fazer e pensar o judiciário também como um instrumento de realização de uma justiça. Né? O judiciário também é isso, né? Não é o promotor de justiça, ele não tem que promover a justiça, o advogado é indispensável à administração da justiça. Temos que confiar no judiciário. Acho que se ficar esse recado seria esse. Temos que confiar nas instituições que devem ser democráticas sempre, né? Porque sempre é o ser humano que está sobre os seus olhares, né? E aqui a justiça não pode ser cega. Com certeza, essa live já vai estar postada logo mais no canal do YouTube do IARS. Vou depois passar o link aqui para a doutora Camille.
E a convidada da próxima live, nesta quinta-feira, dia 7 de julho, vai ser a diretora do IARS, a doutora Maria Isabel Pereira da Costa. Ela vai falar sobre o lançamento virtual do livro de sua autoria, que é Persistência, o Segredo de uma Vida. É o primeiro livro literário da doutora Maria Isabel Pereira da Costa, que é juíza aposentada. Nesta quinta-feira, às 19 horas. Gostaria muito de lhe agradecer pela sua participação aqui nessa live de hoje, com tantas informações bem-vindas. Já fica o convite para uma próxima live. Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, gostaria de agradecer pela participação de todos e dar o nosso boa noite. Muito Boa obrigada, noite a doutora todos, Camille. então. O prazer Muito foi meu, obrigada. estou sempre ao dispor. Um grande beijo para a doutora Sulamita. Ok, muito Nossa obrigada. diva. Nossa diva. Boa noite a todos. Boa noite.